Sabe, todo mundo quer deixar uma marca no mundo, né? Criar uma startup, um app, mas e se a gente pensasse maior? Tipo, muito maior. Hoje a gente vai abrir o manual definitivo para a maior startup de todas, a sua própria religião. Olha só essa citação do Philip Athens. Ele vai direto ao ponto, né? Estabelecer uma religião, ganhar adeptos e controlar suas vidas. O objetivo é bem claro. Então que fique combinado. Isso aqui não é um debate teológico. Pensa nisso mais como uma aula de mecânica. A gente vai, levantar o capô da fé, desmontar essa máquina peça por peça e ver o que faz ela funcionar. E aí, prontos para ser a fonte de todo o bem ou de todo o mal? A pergunta é, por onde a gente começa? Bom, toda grande jornada começa com uma decisão crucial, uma que vai definir absolutamente tudo. E antes de pensar em seguidores, em templos, em rituais, a gente precisa do produto. E no mercado da fé, o produto principal é, claro, o seu Deus. Ok, vamos lá. Passo número 1. Projetando o seu Deus. Pensa bem, todo sistema de crenças precisa de um ponto central, né? Uma força, uma entidade, algo para ser adorado. E é exatamente aqui que a criatividade e a estratégia começam a brilhar. E para essa sua divindade vai ser preciso um manual de instruções. É isso que é o dogma. É a espinha dorsal de tudo, sabe? Aquele livrão de regras, as histórias, os mandamentos, tudo que define a realidade para os seus seguidores. Porque, sem um dogma bem claro, a fé meio que se perde. É o dogma que mantém todo mundo na mesma página, com a mesma visão de mundo. Certo, primeira grande decisão de design. Quantos deuses no catálogo? Um só, todo-poderoso, tipo o modelo clássico? Isso dá uma mensagem bem focada, uma hierarquia clara. Ou que tal um panteão inteiro? Vários deuses, cada um com sua especialidade, sua personalidade. Isso pode ser interessante porque abre mais portas para atrair diferentes tipos de pessoas. E olha que interessante. Se a escolha for por vários deuses, a organização vira a chave de tudo. É que nem numa empresa, sabe? Que tem aquele organograma para dizer quem faz o quê. Pois é, um panteão precisa da mesma coisa. Uma ficha para cada deus, para manter as histórias alinhadas. Quem é o deus da guerra? E o da colheita? Quem detesta acordar cedo? Manter tudo isso organizado é essencial para não ter contradição lá na frente. Beleza, então o ponto aqui é definir a personalidade da sua divindade. É um branding, basicamente. A gente pode ir para um caminho mais zen, um poder neutro, tipo Tao, que explica o sofrimento do mundo de um jeito filosófico. As coisas são como são. Ou a gente pode ir para o outro extremo, um Deus vingativo que protege os seus e pune os inimigos. Esse modelo atrai um público que busca segurança, justiça e, vamos ser sinceros, um pouquinho de vingança. Cada personalidade divina atrai um público-alvo. É puro marketing. E as opções, olha, não param por aí. Tem o Deus padrão, o criador do universo, é um clássico, mas a concorrência é pesada. Tem os deuses que nem ligam pra gente, o que explica bem a aleatoriedade da vida. Mas, boa sorte para recrutar seguidores com essa mensagem. E tem essa aqui que é genial, o Deus morto. Um culto que existe só para garantir que um Deus terrível continue morto. Isso sim é um nicho de mercado com potencial, hein? Ok, divindade projetada. Agora a gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Porque, no fundo, uma religião não é só sobre acreditar, é sobre fazer. Então, sejam bem-vindos ao passo 2. Vamos escrever o livro de regras. Pensa só, toda religião precisa de rituais. As pessoas meio que esperam por isso, gostam de ter algo para fazer. Rituais são a cola que une a comunidade. São essas ações repetidas que criam um sentimento de pertencimento e, mais importante, criam o hábito. E o hábito é o que transforma a crença em algo quase automático. É a fé virando memória muscular. E criar um ritual não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para começar bem simples. Tipo usar itens da natureza, pedras, flores. Passo 2, adicionar um lanchinho. Um alimento que simbolize alguma coisa, por que não? E se a ideia for causar um impacto de verdade, bom, aí entra o sangue. É um elemento poderoso, usado desde tribos antigas até cultos modernos. Evoca vida, sacrifício, poder, é tiro e queda. Mas quer saber qual é a verdadeira jogada de mestre? Talvez não seja nem o ritual, mas algo bem mais básico. Pensa comigo, por que usar o calendário dos outros? O poder de verdade está em controlar o tempo.
Quando se declara um novo marco zero para a história, a mensagem é clara e poderosa. A sua religião é, a partir de agora, o centro do universo. E o ponto de partida desse calendário diz muito sobre a sua marca. Começar na criação do universo, isso te dá uma autoridade cósmica. Um grande milagre, autoridade divina. O dia em que o fundador nasceu, autoridade pessoal. Cada escolha define a narrativa que vai ser contada. Bom, a gente já tem um Deus e um livro de regras. Mas isso, por enquanto, é só teoria. Uma religião só vira religião de verdade quando tem gente, quando tem seguidores. Então chegou a hora de falar de marketing, de recrutamento e, digamos, de recursos humanos. Para começar, a gente vai de marketing de guerrilha, aquele mais barato. Panfletos funcionam. Uma van toda adesivada é um outdoor ambulante e ainda pode buscar o pessoal mais velho para o culto. Outdoors na estrada com uma frase de efeito? Clássico. Mas o sonho de consumo mesmo, o santo graal do marketing religioso, é um porta-voz famoso. A fé que vem com um selo de aprovação de uma celebridade, isso não tem preço. Até agora tudo parece muito legal, né? Marketing, comunidade, rituais, mas e quando alguém lá no meio do seu rebanho começa a fazer perguntas demais, a pensar por conta própria? Pois é, o crescimento traz junto o maior desafio de qualquer líder. Como é que se mantém o controle? Heresia. Essa palavra dá calafrios em qualquer fundador. É a sementinha da dúvida que, se deixada solta, se espalha como fogo e queima tudo que foi construído. E, historicamente, os líderes religiosos sempre levaram a heresia muito, mas muito a sério. Sabe por quê? Porque ela ataca a única coisa que realmente importa, a autoridade absoluta do dogma. E ao longo da história, as, digamos, ferramentas de gestão de crises para lidar com a heresia foram bem criativas. Temos desde o potro, para um alongamento profundo e desconfortável, até uns dispositivos mais específicos. Apresentar isso assim de forma tão direta é para a gente entender o nível de seriedade que sempre foi dado para manter todo mundo na linha. Ok, chegamos na peça final. A mais importante de todas. A proposta de valor definitiva. O produto que nenhuma outra startup no mundo pode oferecer. A vida eterna. E é aqui que está a genialidade do negócio, como diz o Daniele Bolelli. Quando o foco vai todo para o que vem depois, a vida aqui agora vira só um teste, uma passagem. E isso dá um poder absurdo para o líder controlar o aqui e agora de seus seguidores. É uma sacada brilhante. Vamos ser sinceros, ninguém gosta da morte. É a coisa mais assustadora que existe. Talvez perdendo só para palhaços. O medo do fim é universal, é o que move todo mundo. Então, qualquer sistema que ofereça uma solução para isso, uma alternativa, já sai com uma vantagem de mercado que é simplesmente imbatível. E claro, tem vários pacotes para escolher. Tem o plano Céu e Inferno, o clássico, né? Recompensa e punição. Tem a assinatura Reencarnação, para quem quer tentar de novo e de novo. Tem o plano de existência superior, mais VIP para um público seleto. E para os mais rancorosos, tem até o upgrade Vingador do Além, para voltar e acertar as contas. Tem para todos os gostos. Mas aí, do outro lado da moeda, a gente tem mentes como a de Albert Einstein. Para ele, tudo isso não era nenhuma verdade divina. Era, nas palavras dele, a encarnação das superstições mais infantis. Uma construção humana que nasce do medo e da ignorância. E essa visão nos leva direto para nossa última pergunta. E é com isso que a gente termina. Passamos pelos passos, pelas estratégias, pela psicologia por trás de tudo. A pergunta que fica no ar é, essa estrutura toda, essa máquina da fé, será que ela é a prova de uma origem divina? Ou será que é a prova da nossa própria engenhosidade humana? Um manual que, no fim das contas, qualquer um pode seguir. Bom, essa decisão, como sempre, fica para cada um.